Capítulo 67 Primeira luta. O oponente de Zhao Tian era da escola Sombra Flamejante. Um jovem de 19 anos, cabelos pretos e longos, vestido com uma armadura pesada e um elmo que mostrava apenas os seus olhos, subiu na arena. A armadura era negra e continha alguns detalhes entalhados de vermelho fogo. O jovem media cerca de 1,95 metros de altura, o corpo dele parecia ser forte, contudo, era impossível determinar, já que a armadura pesada cobria cada parte do seu corpo. Cada passo daquele jovem fazia um som terrível de metal se chocando contra o solo. Asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco. Depois que o jovem terminou de subir na arena, ele anunciou: Júnior Zenbai, Escola Sombra Flamejante, se apresenta para a luta. As palavras de Zenbai eram direcionadas para Yang Jueshen. Apesar de Zhao Tian estar bem na frente dele, Zenbai não deu sequer um olhar para Zhao Tian. Zenbai era o primeiro colocado da escola Sombra Flamejante. O seu nível de cultivo estava nos 5 graus nível do Reino Dominador. A escola Sombra Flamejante sempre ficou em penúltimo lugar entre as principais escolas da Província Dourada, mas nunca deixaram Zenbai participar do torneio. Contudo, nesse ano eles finalmente deixaram Zenbai participar do torneio de colocação da Lua Abrasante. Há muito tempo a escola Sombra Flamejante vinha preparando Zenbai para que ele pudesse elevar o nome da escola. O nível de força de Zenbai era equivalente ao anterior primeiro discípulo da escola Estrela da Guerra, Gumeng. Com Gumeng e Guiyun, que estavam respectivamente, nos 5 graus e 4 graus nível do Reino Dominador, a escola Estrela da Guerra seria capaz de manter o segundo lugar no torneio de colocação da Lua Abrasante. Por isso, com o atual nível de força de Zenbai, pelo menos o terceiro lugar deste torneio estava garantido à escola Sombra Flamejante. Desde o momento que as pessoas da escola Sombra Flamejante pisaram na zona de paz, eles estampavam um sorriso de orelha a orelha. Com Zenbai representando a escola, eles estavam certos de que o prestígio da escola Sombra Flamejante aumentaria bastante. A única coisa que eles temiam era que Zenbai enfrentasse a escola Ventos da Destruição logo no início do torneio. Fora isso, mesmo a escola Estrela da Guerra e a escola de preparação imperial, não eram capazes de fazê-los ficar apreensivos. Na visão deles, Zenbai era um talento imensurável. Mesmo se Gumeng estivesse no torneio, Zenbai poderia vencê-lo facilmente, pois além de ser mais forte, Zenbai já tinha se preparado para lutar contra Gumeng. Os élderes da escola Sombra Flamejante usavam mantos pretos, com detalhes vermelhos. Os participantes do lado deles, vestiam armaduras similares à armadura de Zenbai. Quando eles viram quem era o oponente de Zenbai, todos sorrirão e desdenharão. Elder, parece que a escola Estrela da Guerra decaiu de vez. Quem diria? A escola que dominou a província por tantos anos se tornou isso. Está na hora da nossa escola Sombra Flamejante reclamar o segundo lugar no torneio deste ano. Porque neste ano a escola Estrela da Guerra não trouxe Ming Qi, Guiyun e Gumeng. Depois que Lin Yulou e Lin Con saíram, aqueles 3 sempre foram os mais qualificados da escola Estrela da Guerra. Júnior, Jiu Fangzhou deve estar desesperado. A fim de preservar os seus maiores talentos, ele trouxe apenas os mais fracos e dispensáveis. O Elder está certo? Com as novas regras deste ano, Jiu Fangzhou ficou com medo de que a escola Ventos da Destruição aleijasse todos os seus talentos. Patéticos.
A escola Estrela da Guerra e Jiu Fangzhou se tornaram tão patéticos. Enquanto as pessoas da escola Sombra Flamejante conversavam, toda a arena compartilhava o mesmo pensamento. Os olhares de admiração e respeito que eles tinham pela escola Estrela da Guerra, se tornaram olhares de pena, chacota e desdém. Para praticamente todos ali, a escola Estrela da Guerra tinha se tornado um antro de covardia. Na arena, Zenbai encarou Zhao Tian e com uma voz abafada devido ao capacete, ele disse com um ar de superioridade: Garoto, eu deixarei que você desista. Seus élderes não tiveram a compaixão de impedi-lo de participar deste torneio. Mas eu farei isso por eles. Desista e ninguém te machucará. Também. Quando você voltar para a sua escola, diga para Gumeng que ele é um covarde. As palavras de Zenbai puderam ser escutadas por todos. Claramente, Zenbai estava desdenhando de Zhao Tian e da escola Estrela da Guerra. Zhao Xin escutou o monólogo de Zenbai e ficou furioso. Essa era a primeira vez que ele viu como o seu filho era tratado no mundo marcial. Ele entendeu que no Dao marcial, aquele que era mais forte, zombaria de tudo o que estivesse abaixo dele. Amigo Zhu. É assim que o pequeno Tian sempre é tratado. Zhao Xin perguntou enquanto as suas veias saltavam de raiva. Diferente de Zhao Xin, Zhu estava calmo e tranquilo. Com um leve sorriso no rosto, Zhu respondeu: Amigo Xin, é assim que o mundo marcial funciona. A maioria das pessoas deixam o poder e o prestígio subir-lhes a cabeça. Os níveis entre cada reino marcial estão separados por um grande abismo. Aquele que está um nível acima do outro é muito mais forte e geralmente se sente no direito de desprezar o mais fraco. A vitória do mais forte é algo quase garantido. Contudo, isso não se aplica ao seu filho. Todas as vezes que alguém superior a ele agiu daquela maneira, o Júnior Zhao Tian destruiu os conceitos de força existentes. Veja. O Júnior Zhao Tian está no 2 graus nível do reino dominador. O adversário dele está nos 5 graus nível do reino dominador. Seguindo a lógica, Zenbai venceria Zhao Tian em um instante. Mas a lógica não se aplica ao seu filho. Observe e se surpreenda. Depois das palavras de Zhu, Zhao Xin olhou para Zhao Tian com um misto de orgulho e curiosidade. Pelo que Zhu disse, Zhao Tian era alguém incomparável, que não seguia as leis naturais da força. Como um pai, Zhao Xin estava repleto de orgulho do seu filho. E olha que a luta não tinha nem começado. Na arena, Zhao Tian suspirou depois das palavras de Zenbai, mas não era um suspiro de nervosismo ou medo, era um suspiro de impaciência. Contudo, dessa vez, Zhao Tian resolveu dar um pouco mais de corda para Zenbai. Com um leve sorriso, Zhao Tian respondeu de volta. Quanto à parte de Gumeng ser um covarde, eu concordo. Mas todo o resto é apenas um monte de baboseiras. O que te faz pensar que a minha escola Estrela da Guerra está sendo cruel comigo? Ha 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 ha. Você não sabe de nada sobre esse mundo. Olhe em volta, veja os participantes deste torneio. A sua tão adorada escola Estrela da Guerra te mandou para a morte. Zenbai respondeu como se fosse alguém benevolente que estava salvando alguém inferior. Zhao Tian girou e olhou ao redor. O olhar dele passou sobre todos os participantes do torneio. Sempre que Zhao Tian olhava para eles, os participantes faziam uma expressão de nojo, como se estivessem olhando para um idiota.
Depois de completar o giro, Zhao Tian ficou calmo e respondeu: eu vi e observei todos aqui. Com exceção de um, eu só vi um monte de baratas. As palavras de Zhao Tian enfureceram todas as escolas participantes. Contudo, depois de um breve momento de fúria, todas as escolas e todos os espectadores começaram a rir loucamente. Zenbai, apesar de ter uma personalidade calma, também começou a rir. As peças da armadura dele chegavam a tremer de tanto que ele gargalhava. Somente depois de alguns segundos, ele conseguiu suprimir o riso e disse: ha 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 ha. A escola Estrela da Guerra chegou ao fundo do poço. Em vez de treinar artistas marciais, eles começaram a treinar palhaços. Já está na hora de vocês assumirem a última posição deste torneio. Talvez, nem essa posição vocês mereçam mais. Ainda calmo, Zhao Tian fez uma cara de quem não estava entendendo nada e respondeu: palhaços. O único enfeitado aqui é você. Desde quando você conseguiu a coragem para falar assim da minha escola? Depois da resposta de Zhao Tian, qualquer vestígio de sorriso foi removido da face de Zenbai. Com um tom sério, Zenbai disse: garoto, meça as suas palavras. Se você der mais um pio, eu vou te aleijar aqui mesmo. Dessa vez foi Zhao Tian que gargalhou. Ha 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 ha. Você já cansou da nossa guerra de palavras. Que pena, eu estava só me aquecendo. Assim que a fala de Zhao Tian terminou, Zenbai franziu o senho enquanto um martelo prateado, de 1,5 metros de altura apareceu na mão direita dele. Na mão esquerda dele, apareceu um grande escudo negro, que cobria todo o seu tronco. Com uma voz fria, Zenbai falou: eu te avisei. Agora, mesmo que você queira desistir, eu não te darei essa chance. Eu, desistir. Você não entendeu a situação. Na verdade, foi você que perdeu a chance de desistir. Enquanto Zhao Tian falava, ele tocou o seu anel de armazenamento e uma luva preta apareceu na sua mão. Zenbai ficou confuso com aquilo, mas ele deixou que Zhao Tian terminasse a sua ação. Desde que Zhao Tian não tentasse desistir, Zenbai queria matar a sua curiosidade. Enquanto vestia a luva na sua mão direita, Zhao Tian deu um sorriso malicioso e disse calmamente: sabe? Eu não queria usar isso contra você. Na verdade, eu estava guardando isso para o Lin e o Lo ali. Mas desta vez, eu vou abrir uma exceção. Zenbai, você está ficando cada vez mais patético. O que uma luva pode fazer contra mim? Não, não? Eu não estava falando da luva. A luva é só para não sujar a minha mão, pois o que eu vou empunhar será muito nojento. Enquanto Zhao Tian falava, ele tocou o seu anel de armazenamento novamente e depois de um brilho, um pedaço de carne roliço, medindo cerca de 1 metro de comprimento e 10 centímetros de diâmetro, apareceu na mão dele. Depois que todos visualizaram o objeto na mão de Zhao Tian, eles perderam completamente a capacidade de falar, pois o que Zhao Tian segurava, não era nem de longe uma arma. Lin Yulou escutou que Zhao Tian planejava usar aquilo contra ele. Por esse motivo, depois que ele identificou o objeto, o seu rosto ficou vermelho como uma brasa. A vontade dele era de subir na arena e matar Zhao Tian naquele instante. Nos assentos da escola Estrela da Guerra, todos ficaram boquiabertos com o que Zhao Tian tinha feito. Zhao Jin, por sua vez, estava com um leve sorriso vingativo na sua face. Nos assentos da escola Sombra Flamejante,
todos exibiam a mesma expressão. Fúria. Esse garoto é maluco. Se ele é maluco eu não sei, mas que ele tem coragem. Ele tem. Do que adianta ter coragem? Olhe para Zenbai. Ele vai matá-lo. E quem não mataria esse garoto? Essa atitude dele enfureceria qualquer um. Esse era apenas um dos diálogos que ocorriam na plateia. Todas as pessoas olharam para Zhao Tian como se ele fosse um louco provando a sua própria morte. Apenas uma pequena minoria admirava a coragem de Zhao Tian. Até Yang Jueshen estava pasmo com o que Zhao Tian estava empunhando. Depois de um breve momento de choque, Zenbai foi inundado pela raiva. Pelas fendas do elmo, era possível ver que os seus dois olhos estavam vermelhos de raiva. Zenbai apertou o seu martelo como se ele fosse a cabeça de Zhao Tian e ele estivesse tentando esmagá-la. Seu desgraçado! Esqueça sobre te aleijar. Eu vou te matar aqui mesmo. No lado oposto da arena, Zhao Tian estava segurando o objeto flácido para baixo. Ele se lembrou do dia que ele tinha adquirido esse objeto. Na Floresta Sombria. Aquilo era o que ele nomeou de arma de destruição de arrogantes. O motivo da reação de Zenbai e de todos os presentes era porque o que Zhao Tian estava segurando era o pênis de um urso vermelho escaldante. O urso vermelho escaldante em particular, não possuía um báculo. Dessa forma o objeto nas mãos de Zhao Tian era incrivelmente flácido. Depois que Zenbai terminou de dizer as suas palavras, Zhao Tian deu um sorriso de canto e apontou o dedo para Zenbai enquanto dizia: pare de fazer essas ameaças sem sentido e venha. Hoje, você entenderá o que significa a expressão levar uma surra de pau mole. A situação tinha mudado completamente, pois dessa vez era Zhao Tian quem estava zombando de Zenbai. Depois de escutar as palavras de Zhao Tian, Zenbai não esperou nem um segundo. Eu vou te matar. Zenbai gritou enquanto circulava uma grande quantidade de energia espiritual pelo seu corpo. Logo após isso, os pés dele se moveram e apesar da armadura pesada, Zenbai partiu para cima de Zhao Tian como se fosse uma bala. Quando Zenbai começou a se mover, Zhao Tian já estava a ponto de ficar louco. Ver Zenbai zombar e desdenhar do seu filho despertou uma imensa fúria e uma tremenda vontade de vingança nele. Por isso, ele gritou em alto e bom som: Tian'er! Enfia a rola na cara desse filho da puta! As palavras de Zhao Tian surpreenderam todos que estavam nos assentos da Escola Estrela da Guerra. Todos olharam abismados para ele, apenas Gurren e Ezu deram um leve sorriso. Zhao Tian escutou as palavras de Zhao Tian e abriu um enorme sorriso. Mesmo com a rápida aproximação de Zenbai, Zhao Tian ficou parado e não se moveu uma única polegada. Vendo a atitude e postura de Zhao Tian, todos os espectadores ficaram com pena dele. Na visão de todos, Zhao Tian estava congelado por causa do medo. Lin Yulou viu que Zhao Tian estava com a guarda baixa e não se movia. Isso fez com que ele bufasse enquanto murmurava a si mesmo, Ele congelou de medo. Escória patética, mesmo que você não morra nessa luta, o seu destino já foi traçado por mim. De volta à arena. Zenbai não poupou nada no primeiro ataque. O martelo nas mãos dele ficou coberto de chamas escarlates enquanto os pés dele queimavam tudo o que ele tocava. A velocidade de Zenbai era um pouco lenta comparada a outras pessoas do seu nível, mas a pressão e o poder que ele carregava, era algo que compensava muito bem a falta de velocidade. Morra!
Zenbai brandiu o seu martelo mirando as costelas esquerdas de Zhao Tian. Mesmo sem as chamas, o poder esmagador que aquele martelo carregava era o suficiente para esmigalhar uma grande rocha. Adicionando as chamas, o martelo possuía um poder destrutivo enorme. Se alguém do mesmo nível fosse atingido por ele, essa pessoa morreria ou ficaria gravemente ferida. Corpo Supremo do Rei, a Majestade da Força. Rapidamente, o corpo de Zhao Tian aumentou cerca de 40 centímetros. Todos os seus músculos ficaram muito maiores enquanto o chão em volta dele ficava escuro. Um pequeno ramo verde que crescia entre as pedras do solo ficou instantaneamente sem vida. Quando o martelo estava chegando próximo de Zhao Tian, ele fez o seu movimento. Enquanto o martelo de Zenbai fazia a sua trajetória semicircular, Zhao Tian deu um leve pulo para trás. O suficiente para apenas desviar do golpe. Depois que viu Zhao Tian desviar do seu ataque, Zenbai fez uma cara de espanto enquanto arregalava os seus olhos e tentava parar o movimento do seu martelo. Contudo, ele era lento demais. Enquanto Zenbai girava na frente dele, as veias no braço de Zhao Tian incharam. Asterisco bang asterisco Zhao Tian balançou o braço para dentro e o pênis do urso vermelho escaldante acertou o elmo de Zenbai, bem na altura dos olhos dele. Voou! A plateia gritou em uníssono enquanto observavam a cabeça de Zenbai sendo rebatida por Zhao Tian. Asterisco crack, asterisco no momento que Zenbai foi atingido, o elmo dele começou a rachar enquanto o corpo dele era arremessado a uma longa distância. Asterisco clac asterisco no ar, o elmo de Zenbai se despedaçou, revelando a expressão de choque dele. Asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco asterisco clang asterisco depois de voar por quase 30 metros, Zenbai atingiu o solo da arena e quicou por 2 vezes antes de parar. O rosto dele estava repleto de alguns pedaços de carne, mas eles não pertenciam a Zenbai. Apesar do belo golpe, Zhao Tian estava com uma expressão triste. O motivo disso, era porque ele calculou mal a sua força e com aquele golpe, o pênis do urso vermelho escaldante se desfez na face de Zenbai. Com apenas um pedaço de 15 centímetros na sua mão, Zhao Tian olhou para Zenbai e fez uma expressão de fúria. Logo após isso, ele jogou o restante do pênis do urso vermelho escaldante na direção dos assentos da escola Ventos da Destruição, mais precisamente, na direção de Lin Yulou. Vendo o objeto se aproximar, Lin Yulou se recuperou do choque e imediatamente congelou o objeto, que logo em seguida se desfez em vários pedaços de gelo. Você? Na arena, Zhao Tian bufava enquanto observava Zenbai se levantar com uma grande dificuldade. Por um instante, Zenbai pensou que seria melhor ficar deitado, pois a humilhação que ele havia sofrido era inimaginável. Contudo, ele se agarrou na hipótese de que Zhao Tian teve sorte e que agora, ele definitivamente mataria Zhao Tian. A culpa é sua. Você destruiu a arma que usaria para humilhar Lin Yulou. Zhao Tian estava furioso com o fato do pênis do urso vermelho escaldante ter sido destruído. Bloody Mary. Saciei a sua sede. Depois de dizer aquilo, a Bloody Mary apareceu instantaneamente na mão direita de Zhao Tian. A aura que ela emanou fez com que os corações de todos ali gelassem. Qualquer um que olhava para ela podia sentir o peso das incontáveis vidas que ela já tirou. Você prometeu me aleijar e me matar. Cuidado com os seus desejos. Pois eles podem se voltar contra você. Assim que terminou de falar, Zhao Tian executou a estrela veloz e virou um borrão dourado.
O choque já estava encravado nas almas de todos ali. Por causa disso, mesmo ao ver a incrível velocidade de Zhao Tian, ninguém pronunciou nenhuma palavra. Enquanto Zhao Tian se aproximava, Zhen Bai sentiu que a sua alma estava prestes a sair do corpo. Ele, que cresceu e viveu sendo bajulado e reverenciado por todos os que estavam à sua volta, nunca imaginou que sentiria um medo tão intenso na sua vida. Ele nunca imaginaria que alguém no 2 graus nível do reino dominador pudesse deixá-lo tão apavorado. A única reação de Zhen Bai foi levantar o seu escudo a fim de se defender da Blood Mary. Asterisco clang asterisco asterisco krrrrrrrrrrrr, asterisco quando a Blood Mary atingiu o escudo de Zhen Bai, um forte som de metal colidindo, seguido de um irritante som de metal sendo arranhado surgiu. Assim que a Blood Mary terminou de arranhar o escudo de Zhen Bai, o escudo foi partido ao meio junto com os dedos de Zhen Bai, que segurava na empunhadura do escudo. Zhen Bai gritou de dor enquanto olhava para as bases dos seus 5 dedos que foram decepados. Contudo, Zhao Tian não parou por aí. Zhao Tian atacou diagonalmente da esquerda para a direita mirando o pescoço de Zhen Bai. Zhen Bai canalizou toda a sua energia espiritual no seu braço esquerdo, que incendiou enquanto ele balançava o martelo na direção da Blood Mary. Chamas esmagadoras. O golpe de Zhen Bai carregava um intenso calor e um enorme peso. Contudo, a expressão de Zhao Tian se manteve calma e não oscilou. Asterisco clang asterisco o martelo e Blood Mary se encontraram. As chamas de Zhen Bai se espalharam por todos os lados e ofuscaram a visão de todos os presentes. Asterisco clang asterisco enquanto as chamas queimavam, um grito miserável seguido do som de uma arma caindo, veio de dentro da explosão de chamas. Quando as chamas finalmente diminuíram, todos puderam ver um grande martelo prateado no chão. Zhao Tian ainda estava segurando a Blood Mary, mas Zhen Bai tinha o polegar direito totalmente encurvado para trás. Depois que as duas armas se encontraram, Zhen Bai pôde sentir o terror da força física de Zhao Tian. Quase no mesmo instante o seu polegar que segurava o martelo, se encurvou para trás e quebrou devido à superioridade da força de Zhao Tian. As roupas de Zhao Tian tinham algumas chamas, que foram suprimidas rapidamente por ele. Olhando para o estado deplorável de Zhen Bai, Zhao Tian percebeu que ele estava pronto para anunciar a sua desistência. Ha 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 ha! Você não sabe de nada sobre esse mundo. Olhe para mim. A sua tão adorada escola sombra flamejante te mandou para a morte. As palavras de Zhao Tian ofuscaram e distraíram Zhen Bai, que arregalou os olhos por causa do medo. Asteriscos vis asterisco asterisco pshhhhhh, asterisco antes que Zhen Bai anunciasse a sua desistência, Zhao Tian perfurou o peito dele com a ponta da Blood Mary. Logo após isso, ele balançou o braço para fora e rasgou metade do peito de Zhen Bai. Já sem vida, o tronco de Zhen Bai caiu para a direita e ficou quase paralelo às pernas. Somente a outra metade do corpo dele impedia que as partes de cima e de baixo se separassem. Na ponta da Blood Mary, estava o coração de Zhen Bai. O sangue pingava enquanto todos olhavam cheios de terror para Zhao Tian. Até mesmo Yang Jueshen, que já lutou incontáveis batalhas e matou inúmeros inimigos, estava espantado com a frieza de Zhao Tian. Asterisco plaft asterisco Zhao Tian retirou o coração da ponta da Blood Mary e esmagou com a sua mão. Ele olhou para os olhos assustados e furiosos das pessoas da escola sombra do deserto e girou lentamente enquanto falava para todos num tom de aviso.
Prestem atenção, pois eu perguntarei apenas uma vez. Quem mais deseja me matar? Depois das palavras e ações de Zhao Qian, praticamente nenhum participante do torneio sequer ousou olhar para ele. Somente as pessoas da escola Ventos da Destruição estavam encarando Zhao Qian. Lin Yulou estava sedento de sangue enquanto os Wolong olhavam para Zhao Qian como se ele fosse uma barata. Vendo as expressões daqueles 5, Zhao Qian caminhou na direção deles e apontou a Bloody Mary para eles. Pernas. Braços. Pés e braços. Pernas e braços. Cabeça. Zhao Qian apontou a Bloody Mary na direção de cada um deles. Cada sentença dele correspondia aos membros que ele arrancaria de cada pessoa. O último foi Lin Yulou.